Boa tarde, gente. Boa tarde. Vamos chegando. Se você quer saber como é que pais curados se curam, fique aqui comigo, tá bom? Vai ser uma live rápida. Acabei de colocar o cuscuz. Cuscuz no fogo. Eu coloquei no fogo? Coloquei. Acabei de colocar o cuscuz no fogo. Oi, Dulce, tudo bom? Tá me vendo e ouvindo bem, Dulce? Aproveitando que você já tá aí, vamos chegando, convidando mais um. Vamos falar sobre pais que curam. Estou falando um pouquinho mais baixo, porque as crianças estão dormindo. Oi, Eliane. Consegue me ver e ouvir bem, Eliane? Lude, seja bem-vinda. Manda um joinha, gente, se vocês estão vendo e ouvindo bem. Só estou falando um pouquinho mais baixo, porque as crianças estão dormindo. e aí, se eu falar alto demais, eles acordam ouvindo minha voz. A Eliane então é verificada, olha só. Selo de verificada, hein, Eliane? Poderosa mulher. Poderosa, muito obrigada. Vai ser uma live rápida, gente, só enquanto meu cuscuz está cozinhando. Daqui a pouco o cuscuz fica pronto, ou uma das crianças acorda. Mas aproveitar esse tempo com vocês que querem falar sobre pais curados, pais que querem se curar, pais que precisam se curar. Na nossa geração, nós como pais, né, como mães, precisamos nos curar. Não dá mais pra gente ficar nessa zona de conforto, pra ficar do jeito que está e achar que está tudo lindo e maravilhoso. Não dá mais pra gente ficar sangrando nossos filhos, pra gente ficar maltratando eles. Não dá? Encerra a nossa geração. Encerra a nossa geração. Eu venho acompanhando há muito tempo muitas famílias, muitos pais que buscavam psicoterapia para os seus filhos. Mas quando na prática, gente, não tinha nada na criança que precisava mudar, eram os pais precisavam fazer ajustes de rotina, precisavam fazer ajustes comportamentais, de disciplina. Esses pais precisavam relembrar o papel deles, de autoridade, de exemplo, né, serem os modelos, e eles não conseguiam ser os modelos para os seus filhos. Eu me recordo, tô aqui na área de serviço, aí tem um avião passando. Eu me recordo de um casal que buscou a psicoterapia para o filho e queria avaliação psicológica. E eu não fazia avaliação psicológica se você estava contratando a psicoterapia, né? São modos de atendimento diferentes. A psicoterapia tem aquela sessão ali em torno de 30, 50 minutos, vai depender do contrato. Mas a avaliação psicológica não, ela precisa de instrumentos, de um tempo diferente. É feita, não é na sessão, né? O custo é outro, o investimento é outro, gente. Enfim. E aí esses pais fizeram o quê? Procuraram psicoterapia para ter uma avaliação diagnóstica, porque eles achavam que a criança de 3 anos tinha TDAH. 3 anos TDAH. O diagnóstico de TDAH só se dá ali após 6, 7 anos de idade. Antes disso não é diagnóstico de TDAH. Você não pode medicar uma criança, não pode fechar um diagnóstico tão cedo, porque às vezes não é TDAH, às vezes são outros fatores. E aí eu fiz a anamnese, né? O que é a anamnese? É a história de vida do meu paciente. Então eu fiz, né, o histórico de vida do meu paciente, todas as informações que eu precisava. Nossa, eu pergunto bastante na anamnese, tá? Minha anamnese é umas 2, 3 sessões na psicoterapia. Porque, né, psicoterapia é diferente do MPC. Então, e aí eu fiz a anamnese bem profunda, bem detalhada, fiz a rotina daquela criança. E aí os pais continuavam se queixando, né, porque eles queriam resultados, assim, de cara.
mas eles não estavam me contando todas as informações que eu precisava. E é muito importante sobre informações coerentes, né? Eliane, que é terapeuta, ela sabe disso. Quando você faz a entrevista com seu paciente, se você omite informações importantes, a gente não vai conseguir conduzir da forma correta. Então, tem que passar, né? As informações coerentes vão gerar resultados consistentes. E aí, o que foi que aconteceu? Tava atendendo o paciente, os pais cobrando, achando que não tinha resultado, e eu falando que eu não ia avaliar o paciente, ele era muito novo para passar por uma avaliação de TDAH. E um belo dia, eu conversei com o pai para entender algumas coisas que eu estava com dúvida. E aí o pai fala que ficava bastante tempo no videogame e tinha ensinado o menino a jogar também no videogame. Gente, ele tinha 3 anos quando ele chegou pra mim. Você imagina com quantos anos que esse menino começou? Se ele tivesse 6 meses, 1 ano, 2 anos já jogando videogame, era muito tempo. Por quê? Com 3 anos, o cérebro da criança não está bem desenvolvido, não está maduro ainda. Não tem um cérebro bem desenvolvido para você colocar ali para ele ficar jogando. E assim, quando a pessoa fala assim, mas eu cresci também jogando videogame e não aconteceu nada. Mas você tá falando do videogame de quando você de 20, 30 anos? É isso? 20, 30 anos atrás? Porque se você for para olhar os jogos de hoje, como que são os gráficos, como que eles são feitos hoje, é outra história. São outros, é totalmente diferente, o estímulo é outro. Então, pois é. Exatamente, Eliane. É tão difícil atender quando o casal quer que o filho melhore, mas não quer passar as informações e não querem mudar também. Ele acha que o problema é o filho, que o problema é a criança. E não é, não são os filhos. A dificuldade está nos pais, e os pais que têm que fazer os ajustes necessários. Né? E aí você imagina uma criança que estava hiperestimulada com as imagens, com as luzes da tela do videogame, com os sons. Então eles estavam hiperestimulados. Eles não, né? Ele estava hiperestimulado. E o que acontece quando a criança fica hiperestimulada? Ela fica hiperreativa. Ou seja, ela tem informação demais, ela não sabe como que ela vai assimilar todas aquelas informações, como que ela vai lidar com tanta informação que ela está recebendo e como que ela vai reagir com agressividade, com acessos de raiva, com explosividade. É isso que acontece. Não sei o que é isso. Então, a criança, se você dá muito estímulo para ela e você não acolhe essa criança, se você não dá o suporte para ela poder descarregar, para ela poder extravasar, ela vai ter os acessos de raiva, vai ter insônia, não vai conseguir dormir direito, vai ter dificuldade ali no sono. Você olha só aquelas crianças com olheiras, ó, já basta a gente adulto cheio de olheira porque não dorme direito, porque, né, eu trabalho com celular, eu estudo com celular, então eu tenho... Mas é uma necessidade, mas sempre que eu posso eu me afasto, gente. Tem dia que eu não quero tocar no celular, nem pra desligar o alarme. E aquela criança estava hiperestimulada e ela estava com alguns comportamentos agressivos em casa. Então, suspeitou que era TDAH, que era autismo. E aí, quando você faz a anamnese, você já descarta logo, porque o autismo, ele tem características muito específicas, muito específicas. O TDAH também. Então, é importante que você saiba disso, você saiba quais são, né, as características do TDAH, né, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDA só. Se for suspeita de autismo, transtorno do espectro autista, você tem que saber quais são os critérios que se enquadram, às vezes até para descartar de imediato. E aí eu falei assim, olha, eu não faço avaliação, se você quiser, né, tem que agendar com uma neuropsicóloga para fazer a avaliação no seu filho, mas, pelo que você está me dizendo, não me parece que seja TDAH, né, porque a rotina do seu filho está precisando de alguns ajustes. E aí, o que foi que aconteceu? Tiraram da sessão comigo, tiraram da psicoterapia. Por quê? Tiraram porque eles não gostaram do que eles ouviram. E tudo bem você não gostar do que você ouve do profissional, mas você tem que ter, no mínimo, o senso crítico de se questionar. O que essa profissional está me dizendo faz sentido? Eu tenho responsabilidade o que eu que sou o pai, eu que sou a mãe, eu que sou adulto aqui, posso fazer
para mudar, para melhorar, para ajustar. Olha, tá me sinalizando que ele tá com excesso de telas. E que é isso que está causando essa dificuldade no comportamento do meu filho. Então, eu preciso fazer os ajustes na rotina. Eu preciso buscar alternativas. Ai, mas meu filho não fica sem tela, porque se eu não deixar ele na televisão, ele não se comporta para ele poder fazer as coisas, para eu poder fazer as coisas em casa. Ué, quantos anos que tem seu filho? Depende da faixa etária. Se ele for muito novinho, muito bebezinho, você tem que dar mais atenção. Se ele já for um pouquinho maior, que já brinca sozinho, você coloca um tapetinho perto de você. Ou às vezes nem precisa colocar tapete. Se a sua região for bem quente, nem tapete precisa. Coloca ali, deixa ele com alguns brinquedos, dá os potes para ele, dá as suas colheres de pau para ele poder fazer as coisas em casa e vai brincando. Enquanto você tá fazendo, ele tá brincando. Se for possível, se a criança já compreende um pouco mais, olha, hoje você vai ser minha ajudante, ajuda a mamãe a fazer tal coisa, ajuda o papai a fazer tal coisa. Coloca o seu filho para te ajudar e vai ensinando ele que aos poucos ele consegue fazer alguma coisa diferente, que ele pode ser, não é que ele pode ser útil, mas ele vai se sentir útil, ele vai se sentir pertencente. Olha, mamãe confia em mim, papai está confiando em mim que eu posso fazer alguma coisa, que eu posso pegar uma fruta, que eu posso pegar um legume, e aí você já vai aproveitando para ensinar para o seu filho funções, habilidades. Você, meu filho já é um pouquinho maior, já pode forrar a cama. Ou seja, você vai ensinar para o seu filho que ele é funcional e que ele pode te ajudar de alguma forma, que ele pertence àquela família, não vai se sentir uma ovelhinha desgarrada. Quantas pessoas hoje adultas se sentem não pertencentes? Sentem que nunca fizeram parte daquela família, que nunca se sentiram incluídos, porque não podiam fazer nada. Não toca aqui, não mexe aqui, não sei o que, tá? E onde eu posso mexer, onde que eu posso tocar, onde que eu posso transitar nessa casa? Nós vamos fazendo adaptações e ajustes de acordo com a nossa realidade, mas sem excluir. A gente precisa começar a incluir de fato os nossos filhos. Exatamente, Paulo, ó, caixa de papelão, pote de plástico. Gente, eles se divertem, se divertem. Não quero que meu filho risque a parede. Tá, tudo bem, ensina pra ele onde que ele pode pintar. Às vezes vai ser mais difícil, mas ele aprende. Mas caixa de papelão, pote, panela pra fazer bateria. Meu filho esses dias pegou a panela de pressão no armário, pegou as batatas, falou que estava fazendo uma sopa de batata. E eu compartilhei aqui no Stories com vocês. Então, a gente precisa fazer isso, gente. Precisa dar tempo de qualidade. Seu filho precisa perceber que ele faz parte desse sistema familiar. Ele faz parte do seu sistema familiar. Ele não é um adulto que chegou pronto. Você não chegou pronto. Você precisa ser formado, moldado ao longo da sua vida. O seu filho não é diferente. Então, a gente precisa realmente isso. Ele sentar, brincar com os nossos filhos, ensinar, mostrar o caminho, porque às vezes a gente não direciona, às vezes nós não mostramos para eles por qual caminho que eles devem andar, e a gente acha que eles estão prontos e que eles sabem fazer tudo. E aí o que acontece? Às vezes você se irrita e você bate no seu filho porque você perdeu a razão e você acha que ele tem um cérebro maduro como o seu. E quem precisa amadurecer? Você, porque provavelmente você foi aquela criança que apanhava também e não entendia sequer por que estava apanhando. Você não sabia por que aquilo estava acontecendo com você. Nossa, meu pai me bateu, minha mãe me bateu, por que eu estava apanhando? Vou contar um caso aqui pra vocês. Nunca contei isso pra ninguém, não. Certa vez, quando era criança, eu era muito desinibida. Aí eu comecei a ficar com muita vergonha. O cabelo caindo, ó. Comecei a ficar com muita vergonha, assim. Aí eu comecei a fazer teatro na escola. E isso me ajudou muito a voltar, a me expor, a falar. Foi muito bacana. Aí, um belo dia, eu, tagarela que sou, não sei, eu juro, não sei, gente, por qual motivo foi. Eu sei que eu estava em casa, meu pai estava, acho que com os 2 amigos dele. Na época na casa, né, dos meus pais, na época que eles eram casados. E aí, eu não sei o que foi que eu fiz ou o que eu falei, eu não sei se foi porque eu passei do quarto pra ir pra porta, que eu ia fazer alguma coisa. Eu levei uma surra na frente dos amigos do meu pai e meu pai ria e me batia e ria. Pensa a situação que eu fiquei. Consegue se colocar nesse lugar? Consegue se colocar nesse lugar? Pois é, levei uma surra sem motivo. E depois daquilo foi muito difícil me expor.
muito difícil mesmo. Eu não conseguia mais falar em público, eu tinha muita dificuldade. Porque toda vez eu me lembrava daquela surra que eu apanhei sem motivo. Ou seja, foi porque eu saí? Eu falei alguma coisa que não deveria ter falado? Eu fiz alguma coisa? Eu estava com roupa indecente? Não, eu apanhei simplesmente por apanhar. Eu virei a chacota. E aquilo ali foi muito difícil, foi muito complicado. Mas passaram-se o tempo, fui pra psicoterapia, né? Fiz psicoterapia, fiz outras coisas e superei. Tanto é que estou aqui, ó, falando com vocês. Mas foi muito impactante, porque, gente, quantas vezes que a gente apanha e sem saber o motivo? Sabe aquela coisa que o pessoal fala assim, ah, bate que resolve? Não, não vai resolver. Não vai. Quantas vezes que a gente apanha sem saber por que estamos apanhando e sem justificativa? Às vezes, e na maioria das vezes, ou talvez todas as situações, não era necessário uma surra. Talvez a única coisa que precisava era só uma conversa, só uma orientação. E falar assim, ó, não faça isso. Olha, o que você fez não foi legal, porque acontece isso, isso, isso. Fala o motivo e a consequência. Por quê? Cada ser humano reage de uma forma. Tem pessoas que precisam só ouvir. Tem outras que é só ver, mas tem pessoas que precisam sentir. Tem que ser explicado. Eu sou aquela pessoa que pergunta muito. Então, tem que justificar. Se só falar pra mim, ah, é isso, tá, mas é isso por quê? Tem pessoas que são assim, mas tem pessoas que você diz, é isso, e a pessoa se conforma com isso. E foi muito, muito, muito sofrido pra mim voltar a me expor, falar com pessoas, participar de grupos. O que me ajudou bastante foi participar de grupo de jovens, na igreja, participar de grupo de jovens, e eles começaram a me ajudar muito também, porque eu não era tímida, eu nunca fui tímida, mas aquilo me causou constrangimento. Houveram outras situações, sim, minha mãe me marcou muito, mas se ela aparecer aqui na live, né? Não vou expor aqui não, quem for na imersão eu conto, quem participar da imersão eu conto. Então, assim, foram muitas situações que foram me marcando, que eu falava assim, mas o que está acontecendo? O que foi que eu fiz de errado? Você já parou e se perguntou se o seu filho também pode estar assim? O que foi que eu fiz de errado? Por que papai e mamãe estão me machucando? Por que papai e mamãe me bateu se eu não fiz nada? E na cabeça da criança, realmente, ela não fez nada. Ela não tem essa consciência. E você, ao invés de bater, de gritar e gritar, eleva o nível de cortisol. O cortisol alterado desregula o sono, desregula o hormônio do crescimento. Você vai bagunçar todo o sistema funcional, né? O físico e bioquímico do seu filho. Por conta de gritos, de xingamentos, de ofensas. Precisa fazer ajustes. Então, orienta. Na sua rua, dá pra brincar? Então, filho, ó, dá pra brincar até tal horário, mas fica aqui por perto, mamãe tá de olho, papai tá de olho. Não dá pra brincar, ó, só dá pra brincar dentro de casa, porque na rua é muito... essa aqui é uma avenida, é muito perigoso, é muito movimentado. É preciso orientar. Gente, fale, comece a romper o ciclo com seus filhos. Rompa os ciclos que não foram bons pra vocês, que não foram nocivos. E eu falo por experiência. Aqui em casa, eu cresci à base de gritos de pancadaria. Apanhei, nossa senhora, apanhei demais. Mas eu falei, eu vou romper esse ciclo. Eu não preciso bater nos meus filhos, eu não preciso gritar com os meus filhos. E eu decidi não gritar com eles. É um esforço tremendo que eu tenho que fazer para não gritar. Eu costumo dizer, né? Eu sou baiana. Então, se eu desço as tamancas e roda baiana, não presta, não presta. E aí eu tenho que fazer um esforço muito grande. Eu não sou calma, não sou uma pessoa tranquila. Eu sou muito explosiva. Mas eu faço esse exercício constante de respira, Neilde, faz o seu melhor. Não precisa gritar, ele não precisa disso. Você sabe que isso não foi bom pra você. Você sabe, eu tenho consciência que não foi bom pra mim. E aí eu vou repetir o quê? Com os meus filhos, o que não foi bom pra mim? Não. Agora eu vou fazer diferente, eu vou fazer de um outro jeito. E aí, às vezes eu falo um pouco mais alto, mas gritar não. Às vezes tem que chamar o fulano, porque menino, principalmente, precisa mais desse som mais forte. A menina, não. Então, imagina, eu tenho um casal, o menino tem que ser mais firme, a menina tem que ser mais delicadinha. Então, eu sabia ser mãe de menino, agora eu tenho que aprender a ser mãe de menina também. E é esse exercício que a gente vai aprendendo a fazer. Olhar, eu olho pra mim, pra minha história, e vou mudando em mim. Eu mudo em mim, na minha realidade. O que eu preciso mudar, o que não foi bom pra mim, eu vou fazer diferente. O que eu vi que foi bom, eu mantenho. O que é bom pra mim? Manter os valores. O que não foi bom pra mim? Agressão, gritos, xingamentos. E aí, eu não vou repetir mais isso. Tudo bom, Carol? Eu preciso fazer diferente, fazer
mudanças concretas. E eu quero deixar aqui, gente, já esse convite pra você, porque meu cuscuz já está pronto. E eu falei que ia ficar na live até meu cuscuz ficar pronto. Vocês querem cuscuz? Não é, Eliane? Totalmente diferente. Você precisa tratar o menino de um jeito, a menina de outro. O menino tem que ser mais firme. A menina é mais docilidade, é mais delicadeza, porque isso faz parte do nosso cérebro, gente. O cérebro da menina não suporta gritos. Não suporta, a gente não suporta. Isso altera. Tem tantas meninas aí com cólica menstrual por conta de gritos, por causa de um ambiente agressivo. Não é? Alguém conhece casos assim? Sofreu a vida inteira com cólica por conta disso. Então, eu quero fazer um convite aqui pra vocês. Você que chegou até o final dessa live, que assistiu até aqui, vai ficar gravada, né? Você que tá assistindo a gravação. No próximo sábado, dia 11 de janeiro, das 9 às 16 horas, vai acontecer a imersão Pais Curados Curam. E essa imersão é só para pais que querem se curar, pais decididos, que querem fazer diferente. Olha, eu não vou fazer nem melhor, nem pior que meu pai. Ou não vou fazer melhor, nem pior que minha mãe. Porque às vezes você quer fazer melhor e você acaba fazendo pior. Então eu vou fazer diferente do meu pai, diferente da minha mãe. Que agora eu vou me curar para ajudar os meus filhos a se curarem. O link está na minha bio. Se inscreva na imersão Pais Curados Curam. Vem para o grupo oficial da imersão para você receber o material, tirar suas dúvidas e receber algumas outras orientações que vão ser só para quem participar da imersão. E detalhe, a imersão vai ser 100% online ao vivo e você vai ganhar a gravação, caso você não consiga assistir inteira, ou se você viu que foi muito impactante, falando, eu preciso respirar um pouco, vou fazer a segunda parte, vou fazer esse exercício depois com calma, porque me mexeu muito, mas faça, chega de procrastinar. Vem para a imersão Pais Curados Curam. Vamos começar, gente, em nós, mudar a nossa geração, para que os nossos filhos recebam o melhor de nós e eles possam perpetuar esse melhor, para que nossa sociedade se torne melhor. Se a gente quer uma geração melhor, a gente também tem que fazer a nossa parte. Um grande beijo, abençoado domingo e vem para a imersão Pais Curados Curam. Um grande beijo. Ah, gente, peraí, tira um print pra mim, por favor. Calma aí, tem que tirar os comentários, né? Como que tira os comentários aqui, gente? A pessoa aqui. Pronto. Calma aí, como que faz pra ativar agora de novo? Ai, meu pai. Ativar comentários. Pronto. Fiquem com Deus, gente. Abençoado domingo pra vocês.